ela vir no dia 18, né? Mas graças a Deus que você está aqui nessa noite, né? Para nos entregar de Deus a palavra. Pastor presbítero Fábio, o senhor ora por nós aqui pela leitura dessa noite. Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Deus falou conosco até agora, mas Ele vai continuar também através da palavra. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por estar presente na Tua casa para glória a Deus. Jesus Cristo, com a Tua igreja nesta noite. Senhor Jesus Cristo, usa a Tua serva, Senhor Jesus, para que possa transmitir a Tua palavra e possamos guardar, Senhor, nossos corações. Nós te procuramos, Senhor, nesta noite, respostas que o Senhor tem para nos dar hoje. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, recebam a paz do Senhor. Amém. Eu pedi para mudar a data, mas eu me arrependi. Todo mundo teve oportunidade antes de mim. Só que o Senhor vai ter misericórdia, eu creio. Se você puder, por gentileza, abra sua Bíblia comigo. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 14. Enquanto você localiza aí, eu quero desde já ser grata ao Senhor por essa tão rica e boa oportunidade que nos concede de estar aqui. Agradecer a Deus pela vida do pastor Adilson, da irmã Edna, que carinhosamente eu chamo de tio e de tia. Bendito seja o nome do Senhor pela obra das mãos de vocês, que o Senhor possa fazer florescer, frutificar e que sejam fortalecidas também as forças. É bom estar aqui com os meus pais, com muitos amigos, irmãos, muitos mesmo. Graças a Deus o Senhor me deu livramento e o pastor Adilson não deu oportunidade para Isabela, porque se desse, eu mandei mensagem para ela: seja humilde, minha filha, deixa algo para mim no final. Mas eu sei que o Senhor ainda tem algo a derramar sobre a nossa vida. E nenhuma vez que o Senhor reúne o seu povo é em vão. Todas as vezes que o Senhor nos reúne é porque algo precisa ser dispensado no nosso meio. Então, nós faremos leitura do texto que se encontra no capítulo de número 14, verso de número 22, e diz assim: E logo compeliu Jesus aos discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por sobre as águas. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritavam com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. Eu vou ler de novo o verso de número 28 e você vai ler a parte do verso de número 29, somente a parte A. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E ele disse: vem. Ah, meu irmão, faz mais uma vez. E ele disse: vem. Se você puder por um minuto, coloque sua Bíblia sobre o seu assento, segure na mão dessa pessoa que está ao outro lado e segure com fé e com convicção sobre aquilo que está sendo liberado e derramado sobre a vida dessa pessoa agora. Nós nos reunimos hoje aqui não por um convite, não por um compromisso familiar, nós nos reunimos aqui porque o Senhor nos trouxe com uma dispensa especial e específica na medida que o céu determinaria para deliberar sobre nós ainda hoje. Então, segurando na mão dessa pessoa, diga assim para ela: o Senhor fará estabilizar o que está instável. Você só repetiu, agora você vai profetizar: o Senhor fará estabilizar o que ainda está instável. Vai ter estabilidade na tua casa ainda esse ano. Vai ter estabilidade no teu casamento ainda esse ano. Vai ter estabilidade na porta que você atravessou pela palavra ainda esse ano. O Senhor está dizendo: eu estou reorganizando algumas coisas. E manda dizer o Senhor para alguém: haverá estabilidade em zonas instáveis. Assente-se glorificando o nome do Senhor.
Eu vou ser breve nas minhas palavras, para respeitar o horário do culto, entendendo tudo aquilo que ainda há de haver. Quando nós falamos acerca de Jesus, nós falamos acerca da palavra verbalizada em movimento e em ação. E é por isso que onde Jesus passa, além da ministração de suas parábolas, além da ministração da palavra que vem quebrantando os corações, agindo em conversão de todos aqueles que estão perdidos, nós sempre olharemos para Jesus em movimentação. Enquanto ele se movimenta, tem um coxo que anda, tem um cego que vê, tem um paralítico que levanta. Por onde Jesus passa, sempre será cenário, local, ambiente, território propício para a operação de milagre, maravilha, prodígio. Onde ele anda, algo certamente vai acontecer. Sendo assim, Jesus está em ofício, em execução de um ministério que não poderia ser paralisado enquanto não chegasse o tempo de ser crucificado. Então, pagar o preço por aquilo que nós carregávamos. Jesus estava andando em rota ministerial com os seus discípulos, como sempre fazia, e é chegado um momento em que Jesus está na ministração de mais um culto, na operação de mais uma rota de milagres, prodígios, maravilhas, quando de repente ele vai receber uma visita essa que talvez nem eu, nem você e nem ele gostaria de receber. Os discípulos de João Batista vão chegar diante de Jesus em ofício ministerial para entregar para ele uma palavra essa que não é uma palavra que alegra, que revigora, que dá ânimo, palavra essa que vem confrontando toda a estabilidade emocional de Jesus em sua humanidade. Eles vão olhar para Jesus e vão dizer: Jesus, necessário é que nós te passemos um recado esse que João Batista, estando dentro do palácio de Herodes, aceitado em prisões, foi morto por ele, sua cabeça foi servida numa bandeja, e agora o que resta para nós é lamentar a sua partida. Nós estamos olhando para alguém que está em ofício da chamada de Deus, e você precisa, e eu preciso entender que estar em ofício da palavra de Deus, debaixo de uma promessa, não nos isenta de receber a notícia que golpeará o nosso campo emocional, a nossa estabilidade emocional. Às vezes é em ofício da palavra, em ofício do ministério, em ofício do pastoreio, que a nossa força será minada, que o campo da nossa mente será tomado, que a adversidade vai vir de encontro conosco para dizer: não é porque executa que eu não te pego no meio do caminho. Jesus é tomado por aquela notícia que invade a tua alma, e quando invade, ele olha para os discípulos e vai dizer para eles: despeçam a multidão, eu vou entrar no barco e vou atravessar, eu preciso ficar sozinho. Glória a Deus. A solitude de Jesus aqui não diz respeito a sair do meio da multidão para se isolar. Na realidade, o que ele precisa é estar a sós com Deus, para viver em Deus uma reorganização. Há em nós uma necessidade de admitir que às vezes precisaremos nos ausentar do meio do povo para estar sozinhos com Deus e entender que é tempo de reorganizar os pensamentos, reorganizar os sentimentos, reorganizar o equilíbrio da nossa vida, que parece que estava fluindo muito bem, que parece que estava acontecendo muito bem, que parece que a gente estava tirando de letra, mas de repente o golpe da vida chega, e quando ele chega, ele não manda mensageiro para avisar: daqui 30 dias eu estou chegando. Ele simplesmente chega, e quando chega, chega mesmo para desnortear alguém, para tirar alguém do seu rumo, para tirar alguém da tua estrada. Mas o Senhor está dizendo: o isso que chegou, essa notícia que veio, todo esse calabouço que está te aprisionando, você pode não estar entendendo hoje, mas sou eu te levando para o caminho da reorganização. Eu preciso ficar sozinho contigo para te dizer que eu ainda tenho cuidado das suas emoções, eu ainda tenho cuidado de quem você é, eu ainda tenho zelado por quem você é. Você pode olhar hoje para a tua realidade e nem se reconhecer dentro dela, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: eu te reconheço, e porque te reconheço, te trouxe para reavaliar a tua situação e dizer: eu vou reorganizar o que saiu do trilho. Santo é o teu nome. Tu não tem poder de reorganização, mas ele tem. É por isso que ele está te chamando para uma intimidade.
É por isso que algumas pessoas quebraram aliança com você, saíram da tua mesa e saíram da tua vida. Você pode estar pensando que perdeu, mas para o céu você ganhou. Ganhou o quê? Ganhou o caminho da reorganização. Ele está dizendo, é sozinho comigo, mas é aí que acontece. É eu e tu na madrugada de oração, mas é aí que eu faço. É eu e você na campanha de jejum com a tua família, mas é aí que eu opero. É Deus dizendo para alguém, tu pode estar sem o exército batendo pé, fazendo barulho e te dando reforço, mas o teu joelho permanece dobrado e vai descer poder de Deus para te renovar, para te restaurar, para te colocar no lugar. Vai te colocar no lugar. Glória a Deus. Eu creio, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Me perdoe a expressão, mas é muito bobo quem pensa que alguém que está sozinho está distante da vontade de Deus. Oh, às vezes Deus nos leva por caminhos que a gente não entende, gente. E aí não dá para entender por que o que eu fazia eu não consigo mais fazer. Por que o que eu operava eu não consigo mais operar. Por que o que eu tirava de letra eu não estou conseguindo mais fazer sem dificuldade. É o Senhor dizendo, sou eu, te convidando para um território onde seremos só nós, só nós. Aleluia. Sou eu te convidando para um território onde você não vai ter para quem pedir favor, não vai ter para quem pedir ajuda, não vai ter para quem pedir indicação, mas serei eu ao teu favor. Eu vou dizer de novo para ver se alguém entende. Dentro desse serviço ninguém pode te indicar, ninguém pode te ajudar, mas o Senhor está dizendo, eu te permiti ficar sozinho, eu te permiti ficar sozinha para entender que eu abri a porta e só eu tenho o poder de fechar. Sou eu quem mantenho, sou eu quem organizo, sou eu quem faço, sou eu quem opero. Eu vou dizer de novo, deixa quem quiser falar o que quiser, mas está sozinho, está abandonado, está esquecido. Eu não, eu estou no lugar da consagração, eu estou no lugar da oração, eu estou no lugar da transformação, eu estou no lugar onde tudo acontece no lugar esse. Eu estou no pé do Senhor, e é no pé do Senhor que a revelação vem. Revelação é essa. Que vem manifestando para Jesus no monte da solitude o grito de alguém que está no meio do mar. Aleluia. Aleluia. Subiu cansado, vai descer renovado. Subiu arrebentado, vai descer cheio da presença. Aleluia. Glória a Deus. Subiu sem saber como voltaria. O Senhor está dizendo, eu te anuncio como tu vai voltar cheio de poder. Subiu sem saber o que estava fazendo, mas vai descer revestido pela presença. Subiu questionando o método que Deus tem utilizado para te ensinar, para te espremer, mas vai descer entendendo que todo aquele que é peneirado na moinha de Deus tem poder o suficiente para atravessar mar revolto. Eu vou dizer de novo, está sendo apertado, está sendo quebrado, está sendo esmagado, mas enquanto isso está acontecendo, tem poder de Deus sendo liberado. E enquanto tem poder de Deus sendo liberado, os seus pés estão sendo habilitados. E enquanto os teus pés estão sendo habilitados, tua mente está sendo preparada. E enquanto a tua mente está sendo preparada, o mar está sendo enrijecido. Bianca, não estou entendendo. Imagina Jesus. Glória a Deus. Olhando agora para a realidade que o espera no descer do monte. Porque, verdade seja dita, o monte da oração é um lugar glorioso. A gente sente presença, a gente chora. Se não tem palavra, o Espírito intercede. A dificuldade é estar preservado no monte da oração, receber poder, mas utilizá-lo diante da adversidade que se apresenta ao pé do monte. Glória a Deus, aleluia. Desceu, e quando desceu, vai administrar a seguinte situação. Ah, gente. Glória a Deus, aleluia. Estou olhando para o mar. E ele está revolto. E o vento está soprando o contrário. E eu acabei de enfrentar uma situação de fragilidade.
E parece que todas as vezes que nós voltamos de uma batalha, logo não demora muito, outra se apresenta sendo maior. Então, não bastando será ferido em golpes na sua alma, no seu intento humano, na sua mente, no seu coração. A fragilidade agora se apresenta em campo realístico e físico, porque o que antes oprimia no campo da mente, agora oprime no campo físico. Agora é no mundo terreno. Jesus desce, e quando desce a tempestade já não é mais no teu coração, a tempestade é realidade. Só que o que aflige a alma de Jesus não é que a tempestade é real para ele, sendo ele dono do tempo, é que a tempestade também é real para os discípulos que estão no meio do mar, e é um grito de socorro e de desespero da boca de alguém que está dizendo: meu Deus, o que nós vamos fazer? Porque ele não está dentro do barco, ele não está fora do barco, ele não está conosco. O que será que nós teremos como arma para utilizar? Eu estou falando de discípulo que entendia de barco, entendia de mar, entendia de remo, entendia de vela, mas quando Deus quer mandar vento contrário e mar revolto, não há habilidade na terra que seja mais resoluta do que uma palavra vindoura do céu. Eles olham para essa situação e dizem: Senhor, nem toda fé que nós poderíamos ter vai resolver esse negócio aqui. Só quem resolveria é o Senhor e Jesus. Na beira da praia está ouvindo um grito de socorro de alguém que está dizendo: eu não consigo, eu estou cansado, eu remei o que deu, não está dando mais, eu tirei o que deu de água de dentro do meu barco, não está dando mais. Jesus está dizendo: estou chegando. Aleluia. Mas eu estou chegando. Mas eu estou chegando. Glória. Mas eu estou chegando. Mas eu estou chegando. Mas eu estou chegando. Você não está entendendo? Sua habilidade, seu network, conhecer gente não vai te ajudar. O que vai te ajudar é a palavra que está sendo liberada. E ele está dizendo: eu estou chegando, eu estou chegando, eu estou chegando, eu estou chegando, eu estou chegando. Até hoje ninguém deu jeito na situação, mas ele está dizendo: quem está chegando agora não é teu pai, não é tua mãe, não é Caixa Econômica, não é Bradesco. Quem está chegando sou eu. Olha o anúncio de Deus: eu estou chegando, 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 eu estou chegando. E o que eu acho interessante é que uma fragilidade que manifestou-se no campo físico também precisa respeitar a ordem que vem do mundo espiritual. Escuta bem o que eu estou dizendo. A adversidade pode estar relacionada não à tua vida ministerial, nem espiritual. Pode ser algo que está acontecendo no campo físico. Entretanto, a palavra que está sendo liberada em cunho espiritual será suficiente para resolver algumas coisas em campo físico e material. O Senhor está dizendo: o poder que está sendo liberado é o suficiente para fazer de um lugar instável um território estável para que você ande por ele. Eu olho para Jesus e na beira da praia não tem nenhum barco, Flávio, para ele falar: me dá uma carona. Ou ninguém para ele dizer: atravesse comigo. Jesus não tem problema nenhum em pedir barco emprestado. Assim dizer que antes ele já pediu de Pedro. A grande realidade é, às vezes, não haverão barcos, embarcações, botes ou marinheiros para nos auxiliar. Porque na realidade é o tempo que Deus quer nos experimentar dizendo: se você colocar o pé, eu tenho o poder para estabilizar o que está estável. Eu vou dizer de novo: você não precisa que ninguém faça por você o que a palavra já deliberou sobre a tua vida, e eu libero isso na autoridade no nome do Senhor. Você não precisa que ninguém faça o que o Senhor já liberou através da palavra. E o que ele liberou, Bianca? Ele está dizendo para alguém: o que você precisa não é de ousadia, o que você precisa é de responsabilidade espiritual para entender que quem garante a chegada não é teu pé, quem garante a chegada é o poder que tu recebeu através da palavra liberada no monte. Deus está dizendo para alguém: coloca o pé que eu estabeleço. Pode dizer de novo: coloca o pé que eu estabilizo, coloca o pé que eu estabilizo, coloca o pé que eu estabilizo. Eu vou dizer até alguém entender: coloca o pé que eu estabilizo. Está esperando ficar tudo redondinho, tudo certo, a conta saiu do vermelho para dar um passo de fé, e ele está dizendo: coloca o pé que eu estabilizo. Esse serviço nunca vai estabilizar coisas que só a palavra de Deus pode resolver. É por isso que ele está dizendo: coloca o pé que eu estabilizo. Esse convênio nunca vai resolver o que só Deus pode resolver. É por isso que ele está dizendo: coloca primeiro o pé, que depois eu estabilizo. Esse CNPJ não vai resolver problema que
pode resolver. É por isso que ele está dizendo, coloca o pé, que eu estabilizo. Esse diploma de universidade não vai resolver o que ele pode resolver. E por isso ele está dizendo, primeiro, coloca o teu pé, porque eu estabilizarei o teu caminho. Eu não sei quem crê, mas eu creio para liberar. Tua jornada está sendo estabilizada. O Senhor está dizendo para alguém, o teu caminho está sendo estabilizado. A tua vida está sendo estabilizada. O campo da tua mente está sendo estabilizado. Eu ministro agora contra toda síndrome do pânico, contra a depressão, contra toda a ansiedade. Ele estabiliza vocês agora. Ele estabiliza vocês agora. Ele estabiliza vocês agora. Contra todo medo, todo pavor de avançar, de viver um projeto de Deus. O plano que ele estabeleceu, eu te anuncio como porta-voz e ministro do Evangelho. Ele está estabilizando agora. Ele está estabilizando agora. Antes de tu pensar e pisar na água, quem pisou foi ele. É por isso que ele está dizendo, o ambiente está propício. O ambiente está propício. O ambiente está propício. O ambiente está propício. Eu não perguntei se tu crê, se tu acredita, se tu tem fé, se tua moral. Eu não perguntei nada disso. O que eu quero saber é se tu tem coragem. Tem coragem? Então vem com ele nessa avança. Ele está dizendo, antes de tu pisar, quem pisou primeiro foi eu. E já que eu pisei, está estável. Está estável. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quarta vigília da noite. Quer saber de uma realidade? Visualmente, não tem como acessar a figura que vem vindo e imaginar que é a pessoa do Senhor Jesus. Eles estão no meio de um reboliço total. O vento permanece soprando, o barco permanece chacoalhando. Mas tem uma coisa que a gente precisa entender. Tem coisa que não é sobre a ótica, é sobre a audição. Não estou vendo, mas conheço a voz de quem está falando. Irmã, você está pregando e eu não vejo solução. Basta conhecer a voz de quem está falando contigo, não é a irmã Bianca, é o Senhor. E Ele está dizendo, há uma estabilidade proposta para você. Eu vou dizer de novo, porque às vezes a gente se deixa confundir por aquilo que nós vemos. E aquilo que nós vemos é um barco. E o barco está sendo balançado pelas águas. Mas ainda assim, olhando para o mar e olhando para o barco, qual é o lugar que você diria que é estável? O mar ou o barco? O barco, obviamente. O barco é um lugar de segurança, um lugar de refúgio, um lugar onde nós nos guardamos do mar, da sua braveza, das ondas. Entretanto, quando Jesus está sendo revelado na cena, não há barco que seja mais seguro do que a tua doce e fiel presença. É por isso que ele vem se apresentando, e quando ele vem se apresentando, ele vai dizer, ei, não tem mais, sou eu. E eu não preciso me mostrar para você, eu preciso que você ouça e entenda que sou eu que estou falando. Eu não preciso manifestar um monte de sinal para que você credibilize o que está sendo pregado. É ele que está dizendo. Eu preciso que você entenda e interprete que é a minha voz que anda conversando contigo. Voz essa que está conversando no íntimo da tua alma e dizendo para você, sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu, 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 não é ninguém que foi com a tua cara, sou eu, não é ninguém que quis te colocar, sou eu, não é ninguém que olhou pra você e sentiu favor, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu que venho chegando com socorro nas minhas mãos e palavra liberada na minha boca. Esse barco não suporta o nível
nível do que Deus tem para fazer na tua história. Você está preso ao barco porque na tua ótica o barco é o lugar da estabilidade, mas Deus está dizendo, esse barco não aguenta o peso do que eu tenho para você. Quer saber o que eu tenho para você? É Jesus olhando e dizendo, não estou vendo, mas estou crendo. Mestre, Pedro está dizendo, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus diz o que é para ele, gente? Vem. Sabe o que ele está dizendo? Eu já deixei o território estável, eu já te mostrei que esse barco não tem suporte para o que eu quero fazer. Basta você olhar e entender que quem está te chamando sou eu. E se você entender que quem está te chamando sou eu, só tem uma palavra para liberar. Vem. 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 Pode dizer de novo, vem. Vem viver o que nunca viveu, vem experimentar o que nunca experimentou. Vem participar do que nunca participou. Vem experienciar de Deus o que você nunca experienciou. O Senhor está dizendo para alguém, chegou a hora de você viver e cruzar fronteiras que você nunca cruzou. Chegou a hora de você avançar em direção a algo que você nunca teve coragem de avançar. Deus está dizendo, tudo que você viveu te preparou para esse tempo e já te preparou para esse tempo. Se tu quiser, tiver coragem de avançar, a hora é agora. Vem. Aleluia! Vem. Aleluia! Vem. Deus está dizendo para alguém, vem. Senhor, será que eu compro um vestido? Será que eu vejo um buffet? Vem. Senhor, será que eu me candidato para essa vaga? Vem. Senhor, será que eu faço esse curso, me matriculo nessa faculdade? Vem. Senhor, será que eu devo abrir minha empresa? Ele está dizendo, vem. Senhor, será que eu devo abandonar um barco que parece estável e pisar num mar que aparentemente é instável, mas tem o Senhor e Ele está dizendo, vem para o território dos improváveis alcançados por uma palavra. Vem para o território dos improváveis alcançados por uma palavra. As probabilidades são baixas, mas a palavra está elevando o nível daquilo que Ele está te dizendo. E Ele está dizendo, eu não quero saber se a conta está no vermelho, eu estou dizendo vem. Eu não quero saber se vai ter sociedade, eu estou dizendo vem. Eu não quero saber se vai ter alguém de costa quente para você, eu estou dizendo vem. Eu não quero saber se você vai ter condição de tirar o inquilino do lado para pegar essa casa para você, eu estou dizendo vem. É o Senhor quem está dizendo pisa. Eu vou fazer estabilizar. Com a permissão do seu pastor, fique em pé, eu vou finalizar aqui. Chegou a hora de parar de viver de conta-gotas. É tempo de viver na estabilidade de Deus. Aleluia! Se eu posso te pedir um favor, segure na mão da pessoa que está ao teu lado, que você vai orar por ela. E se você puder ser profeta de Deus para alguém, libere essa palavra para ela dizendo, chegou a hora que Deus vai estabilizar tudo. Não, você só repetiu, pelo amor de Deus, profetize para alguém dizendo, chegou a hora que Deus vai estabilizar. Tu vai voltar tudo para o seu devido lugar. Você vai conhecer uma atmosfera nova, você vai conhecer uma intimidade nova, você vai conhecer um pouco mais do Senhor. Mas você precisa pisar. 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 O problema é que a nossa mente nos sabota, dizendo que não vale a pena pisar, porque não há uma ponte, uma passarela, nenhuma estabilidade debaixo dos nossos pés. Mas eu preciso te orientar à luz da Bíblia e te dizer que ainda há a palavra te sustentando. E ela é o suficiente para esse tempo. Eu vou dizer de novo. Você só precisa de uma palavra e ela foi liberada nessa noite. O Senhor está dizendo, eu preciso que você avance em direção àquilo que eu disse que você viver. Se você puder, por gentileza, vire de frente para essa pessoa com a qual você está falando e você vai orar por essa pessoa. Você vai fazer a oração que você gostaria de receber nessa noite. Você vai fazer a oração que talvez você entrou aqui e está dizendo, Bianca, mas quem precisa receber essa oração sou eu. Você não sabe como anda meu coração, você não sabe como anda minha vida, você não sabe como anda meus negócios, eu não sei mesmo. Mas eu vim da legalidade de uma palavra dizer para você que Ele está estabilizando tudo. Você só precisa caminhar em direção a Ele. Será que você pode fechar os seus olhos, segurar na mão de alguém e começar a fazer essa oração?
Meu irmão, mas não fica com essa oração de sussurro, não, que essa oração aí, ela só é entendida pelo Senhor, mas isso precisa ser liberado no campo espiritual. O inferno precisa ouvir a verbalização que está saindo da tua boca, porque você está declarando: você não me paralisa mais, eu estou avançando mesmo sem estabilidade, porque eu estou avançando na legalidade de uma palavra liberada pelo meu Senhor. Se você puder, comece a orar com essa pessoa. Isso não é para fazer movimento, não, mas é para que quem está do teu lado receba a nível de poder aquilo que o Senhor tem a se utilizar através da tua boca. Começa a liberar essa palavra sobre a vida de alguém, dizer: eu vejo Deus estabilizando, eu vejo Deus fazendo, eu vejo Deus realizando, eu vejo Deus efetivando, eu vejo Deus cumprindo promessas antigas na tua vida, através de um passo de fé que você vai dar na tua segunda-feira. Quando chegar naquele lugar, você vai se lembrar dessa palavra e vai caminhar em direção ao sobrenatural de Deus. Caminhe em direção ao sobrenatural de Deus. Caminhe em direção ao sobrenatural de Deus. Vai, libera essa palavra sobre a vida de alguém e diga: o Senhor te habilita. Rompa a fronteira do medo, rompa a fronteira da instabilidade. O território agora é estável e Deus está dizendo: passa por ele, passa por ele, passa por ele, passa por ele, passa por ele. Vem andar sobre as águas. Diga para essa pessoa: vem andar sobre as águas, 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 vem, vem, vem. Glória a Deus. Aleluia. Vem andar sobre as águas. 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 É um convite do céu para alguém. Ele está dizendo: vem, 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 vem. Vem andar sobre as águas. Vem andar sobre as águas. Vem andar sobre as águas. Aleluia. Senhor Deus, Altíssimo Pai, diante da Tua presença nós estamos, Senhor, e entregamos e devolvemos ao Senhor tudo que está, tudo é Teu. Esse povo é Teu, essa palavra é Tua, eu sou Tua, tudo que se encontra nesse ambiente é Teu, Senhor. E já que tudo é Teu, o Senhor tem toda a liberdade para operacionar tudo aquilo que o Senhor desejar em nosso meio. Há um pedido, Senhor, em nosso coração, e eu creio que em nós não há resistência. Nós solicitamos: venha ao nosso encontro, porque se o Senhor vier ao nosso encontro e a palavra for liberada, certamente, Senhor, certamente não haverá nenhuma resistência nem barreira no nosso coração. Nós certamente avançaremos em direção a tudo aquilo que o Senhor tem proposto e estabelecido para nós nesse lugar. Em nome de Jesus, agora receba a ousadia necessária e suficiente para essa travessia. Em nome de Jesus, como ministra do Evangelho, eu libero sobre a tua vida força, ânimo, graça, poder e resistência. Você vai avançar em direção a toda a instabilidade que se apresentou no teu caminho e vai mostrar para elas que diante da palavra tornar-se-ão estáveis. Se você puder, brade em alta voz para o inferno escutar: eu vou viver o sobrenatural. Diga: eu vou viver o sobrenatural. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus. Deus continue abençoando. Os aqui quiserem vir visitar a gente, quiser fazer essa surpresa mais, faça essa surpresa mais para nós aí. Amém? Gostaria de convidar aqui o presbítero Neivan, para nós terminarmos. Paz do Senhor para a igreja. Amém. Oramos. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor,
nós queremos te agradecer por esta oportunidade nesta noite, meu Pai, por este culto, Senhor, por tudo que foi presidido aqui nesta noite, pelos louvores que foram entoados, pela Tua palavra que foi pregada aos nossos corações, meu Pai. Eu tenho certeza, Senhor, que nesta noite a Tua igreja vai sair daqui, meu Pai, impactada por esta palavra, porque verdadeiramente o Senhor falou nesta noite, assim como o Senhor tem falado das noites anteriores. E o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, continua sendo Deus desta igreja, porque esta igreja tem um Deus que cuida dela. E nesta noite nós queremos te agradecer pela vida, meu Pai, desta irmã que nos trouxe esta palavra, que o Senhor continue abençoando a vida dela, continue abençoando, meu Pai, a vida de todos esses, meu Pai, que vieram aqui nesta noite cultuar juntamente conosco, porque, meu Pai, aonde o Senhor se faz presente, aonde o Senhor está, algo, meu Pai, de extraordinário acontece. Nesta noite aconteceu algo de extraordinário na atmosfera espiritual neste lugar. Por isso eu te agradeço, meu Pai, pela vida de cada um dos seus filhos que cultuaram conosco e também dos congregados que aqui estiveram nesta noite. Agora nos despede em paz aos nossos lares, nos leva em segurança debaixo das tuas mãos, nos dá um dia, meu Pai, amanhã abençoado, nos prepara para o dia de amanhã, nos dá uma noite de sono reparadora. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém. Amém. Estendam as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém.